Chuva fina não me molha, sereno quer me molhar. Quem não pode com mandinga não carrega pra suar. Centro Universitário Fibra, curso de Serviço Social, quinto período, disciplina de Movimentos Sociais, docente Ana Paula, mestre em Serviço Social. Nosso grupo é composto por Suane, Adriele, Daniela, Jéssica, Eduarda e por mim, Luciene. Nós temos hoje aqui a presença de Edilson Souza, conhecido na capoeira como professor Morcego. Professor, gostaria que você fizesse uma breve contextualização histórica sobre a capoeira. Muito bem. A capoeira ela surge no Brasil colônia, como a gente costuma dizer, o negro ele cria a capoeira em ânsia de liberdade. A capoeira ela vem caminhando e vem construindo o Brasil. Não podemos tirar também o peso histórico que o índio tem na capoeira também. Sim. Sendo que a maioria, em sua grande maioria, as movimentações de capoeira elas têm a nomenclatura em Tupi-Guarani. E a capoeira, como eu te falei, ela vem construindo o Brasil. Tivemos relevante participação na Guerra do Paraguai, historicamente falando, a capoeira estava lá. E hoje a capoeira está no mundo. E ela é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. A capoeira ela vem se mostrando uma arma de transformação cultural, social e educacional. Ainda muito pouco usada pelo Brasil, que foi onde ela nasceu. Por isso que temos essa migração muito grande de profissionais da capoeira para outros países. E página, tendo grande sucesso, coisa que eles não conseguem aqui no nosso país. E também, o que a capoeira a nível estadual, o que ela representa a nível estadual? A capoeira ela tem muito a oferecer para o estado do Pará. Hoje, como eu costumo dizer, os profissionais de capoeira eles costumam chegar aonde nenhum outro profissional chega, pelo trabalho social que é feito com a capoeira. Sim. Se você for em qualquer baixada, em qualquer favela, em qualquer beco do estado do Pará, você vai ver um profissional de capoeira lá, dentro das suas possibilidades, dando aula, se disponibilizando a tirar aquelas crianças da ociosidade e fazer esse trabalho. O que a gente precisa ainda são de políticas públicas que venham abraçar a capoeira e o profissional de capoeira. Hoje nós temos capoeiristas renomados e temos capoeiristas premiados aí a nível de Brasil e de mundo, dentro do estado do Pará. Mas como eu te falei, como todo profissional da cultura, que a capoeira não deixa de ser, a valorização ela é muito pouca. Verdade. Então, com isso, o senhor pode explicar um pouquinho sobre o que ela agrega aos movimentos sociais? O que agrega junto com a capoeira em sentido de busca por essas políticas públicas? A capoeira, como eu te falei, ela é considerada pela Unesco como o único movimento de resistência negra. É assim que ela é dita. Não que os outros não sejam, mas de resistência mesmo é a capoeira. A capoeira, como eu falei a princípio, ela participou de uma guerra. A capoeira, ela defendia os movimentos da época, né? Como as casas de candomblé na Bahia, que eram defendidas por capoeiristas, como a questão do próprio carnaval no Rio, onde o primeiro bloco a sair na frente era da capoeira para defender as escolas de samba, e assim por diante. O capoeirista aí sempre foi tido como um tipo marginal, né? Um tipo que estava à margem da sociedade, mas ela sempre esteve ali nos movimentos sociais. A capoeira ela tem essa cara mesmo de movimento social, de terceiro setor, ela tem muito essa cara, né? E ela vem fazendo, ela vem agregando muito, né? Quando você vai num centro comunitário, geralmente você vê a capoeira lá dentro. Quando você vai num bairro, que você vê o movimento da comunidade, a capoeira ela está presente, né? Então a capoeira ela faz essa defesa do social mesmo a ferro e a finca. Sim. Então, o que eu entendi aqui, né, me corrija se eu estiver errada, que também existe um certo preconceito e racismo, né, até por taxarem os capoeiras como marginalizados, né, como marginais. O senhor pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Infelizmente, o Brasil ele tem uma cultura muito atrasada, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o Brasil
se ele quisesse viver só de cultura e turismo, ele viveria. Porque a nossa cultura ela é vasta, a nossa culinária ela é vasta, né? Tanto que nós exportamos cultura para fora. Sim. Como eu falava a priori, a capoeira está no mundo todo. E se você vê os nossos melhores capoeiristas, hoje eles não estão no Brasil. Eles estão fora do Brasil, morando e vivendo de capoeira e cultura brasileira fora do Brasil, né? E a discriminação dentro do Brasil ela ainda é muito grande. Muito grande. Por causa daquilo que eu lhe colocava, uma falta de política pública para a capoeira, uma falta de política pública para a cultura, né? Para que o brasileiro ele deixe de ser ignorante culturalmente. Ele deixe de ser ignorante dentro, com os seus, né? É aquilo, o ditado ele é muito certo, né? Ele é antigo, mas ele é muito certo. O que é bom vem de fora, o que está aqui dentro não presta. E a gente acaba importando isso. Eu mesmo, como profissional de capoeira, eu às vezes sou discriminado, mesmo tendo a formação que eu tenho, né? Hoje eu sou psicopedagogo, eu caminho lado ao lado com a educação, estou tirando mais uma formação que é de educação física, mas mesmo assim eu ainda sofro preconceito. Sim. Né? Quando a pessoa me vê como capoeirista, ainda sofro preconceito, mas ela não vê o trabalho todo que eu tenho por trás disso, né? O trabalho que a capoeira leva, a assistência que a capoeira faz. Sim. As pessoas, elas na verdade não conseguem enxergar o que veio perpassando esse tempo todo, desde a colonização, né, até aqui. Elas não conseguem enxergar o que a capoeira trouxe, na verdade, né, para as pessoas. Na verdade, eles focam mais no preconceito do que na cultura, né, nessa parte cultural. E professor, também gostaria de saber qual o avanço da capoeira na linha cultural e política. Hoje a capoeira, vou falar primeiro em linha cultural, hoje a capoeira em linha cultural, o avanço ele é muito grande, dentro dos seus fundamentos. Hoje, por exemplo, o estado do Pará, ele cresceu em 10 anos assustadoramente, né, nas questões dos fundamentos de capoeira. Hoje no estado do Pará nós temos capoeira para todos os gostos, né? Porque a capoeira ela é desenvolvida por jogos. Jogos de São Bento Grande regional, jogos de São Bento Grande de Angola, jogo de Benguela, jogo de São Bento Pequeno de Angola, entre seus toques e a parte folclórica, maculelê, samba de roda. E a capoeira, ela é uma atividade cultural que ela agrega. Por exemplo, aqui no estado do Pará, nós colocamos na roda o carimbó. Se você for no Piauí, tem um chachado. E assim por diante, ela vai agregando. Né? No Rio de Janeiro, o samba de roda, São Paulo, o samba de roda, o Maranhão aqui do lado, o tambor de crioula. Então a capoeira é muito rica culturalmente. Na questão política, ainda tem muita coisa a ser vencida. A capoeira ainda briga, né? Vou fazer até uma crítica aqui ao governo do estado do Pará. Apesar de sermos patrimônio da humanidade, a capoeira dentro da Fundação Cultural do Pará, a capoeira dentro da Secult aqui no estado do Pará, ela não tem um segmento dela, um segmento chamado capoeira. Nós temos o hip hop com segmento, nós temos a cultura popular com segmento, mas temos os povos de matrizes africanas com segmento, mas não temos a capoeira com segmento. E quando é questionado, eles colocam pra gente que não, que a capoeira já se incorpora dentro desses outros segmentos. Eu sei disso, mas a capoeira é um segmento próprio. Somos patrimônios da humanidade, como eu lhe coloquei. E o Brasil ele é reconhecido aí fora pela capoeira. Se você for em qualquer país, você falar que você é brasileiro, a pessoa vai lembrar logo da capoeira. Como coloquei anteriormente, ela é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo, porque todas as suas músicas, seus ensinamentos são dados em português. E a gente tem muitos avanços, né? Eu vou colocar o município de Ananindeua, que é o que eu moro, a capoeira lá dentro ela avançou muito. Hoje nós temos no município de Ananindeua 15 grupos de capoeira legalmente constituídos. Hoje nós temos no município de Ananindeua uma presidente do Conselho da Mulher, que é um conselho de direito, que é capoeirista. Temos hoje dentro do CONDICA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente do município de Ananindeua, que também é simpatizante da capoeira, ele luta pela causa, né? E dentro do SMS, que é da assistência social, também é um capoeirista. Então os avanços são muito grandes. Aqui em Belém, tivemos também no Conselho Tutelar durante muito tempo um capoeirista, né, no município de Belém, que brigava pela causa, mas a gente ainda precisa avançar muito. Nós precisamos de políticas públicas para a capoeira que efetivem a questão do patrimônio, né, que dê um direcionamento,
Vamos ter agora nos dias 22 e 23 desse mês, no estado do Amazonas, o primeiro Fórum Brasileiro de Políticas Públicas para a Capoeira. Eu vou estar lá representando o estado do Pará e o município de Ananindeua, porque dentro da lei Aldir Blanc, o meu município foi o único no Brasil que teve um segmento chamado capoeira. Nós tivemos verba para capoeira, capoeirista concorreu com capoeirista, mas isso vem de muitas lutas que a gente fez. E hoje o município de Ananindeua, dentro do estado do Pará, com a capoeira, ele consegue avançar, ele consegue ter um fórum que debate a capoeira. Coisa que nem a capital ainda não tem organizado, mas o município de Ananindeua tem. Mas a questão de política pública e cultura é isso. No seu contexto é isso. Entendi. Obrigada. E a próxima pergunta assim é: como o senhor vê a capoeira daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos, eu costumo dizer, eu falo para os meus alunos que quando eu comecei, há 26 anos atrás, o meu mestre, ele falava que, olha, hoje eu não ganho dinheiro com capoeira, mas daqui a 20 anos, 10 anos, vocês vão estar ganhando. Então é todo um processo. Ele falava, hoje a gente passa, sou da década de 90, a gente passa pelo processo mesmo bruto, o processo duro, a lapidação, a questão da capoeira marginalizada na década de 90, né? A questão da capoeira proibida pela polícia mesmo, como eu ouço muitos mestres falarem, e como acontecia com a gente mesmo em Ananindeua, quando nós íamos para a praça pública fazer roda de capoeira, que a polícia chegava e pedia para parar, porque estava fazendo barulho, porque não podia fazer aquela manifestação ali. Eu vejo a capoeira daqui a 20 anos mais intelectualizada, uma capoeira mais pedagógica, uma capoeira mais assistencialista, uma capoeira mais voltada para o físico, uma capoeira, como eu coloquei, mais intelectualizada. O capoeirista hoje ele busca mais conhecimento, ele busca juntar o formal com o informal, né? A oralidade que é passada para a capoeira com a questão acadêmica. Então daqui a 20 anos eu vejo uma capoeira com mais forma, uma capoeira mais intelectualizada. Interessante, muito bem. E também, professor, no seu histórico, você já falou, né? Queria que você falasse assim, como que, sobre o seu histórico de capoeira, como ela contribuiu, os seus trabalhos, né, na capoeira, como o senhor começou? Se foi também através de trabalhos sociais? Eu comecei a jogar capoeira no ano de 94. Eu era muito novo, tinha ali meus 10 anos de idade. E no ano de 94 eu comecei a jogar capoeira porque na minha comunidade tinha um rapaz que ele treinava capoeira. Ele era do grupo chamado Quilombo de Capoeiragem, que treinava numa rua passando a minha. E tudo que ele fazia lá, ele reproduzia no quintal dele. Todo dia às 5 horas da tarde. Então nós ali na rua ficávamos muito soltos, jogando bola, invadindo o quintal dos outros para pegar fruta, década de 90. E começamos a ir para lá com ele. E tudo que ele aprendia ali, ele desenvolvia com a gente no espaço dele. Era um terreno, era de chão, e nós fazíamos ali. Nem ele sabia que ele já estava fazendo um trabalho educacional e social. Sem saber, ele fazia esse trabalho. E muitas mães, muitas vezes iam buscar os filhos lá, como eu. Muitas vezes apanhei da minha mãe por chegar com a roupa suja em casa e por estar na capoeira. Até por uma questão dela, né, de não conhecer, ela pensava que ali a gente ia para ali para se juntar, para treinar aquilo, palavras dela, para cometer assalto, para roubar alguém, para agredir alguém na rua, quando não era aquilo. Ali dentro da capoeira você aprende lealdade, você aprende princípios, você aprende a ter regras, você aprende a ter limites. A capoeira ela impõe isso, né? A capoeira ela é muito disciplinar. E a gente ali na rua, eu da minha rua era o que tinha mais condições. Geralmente os meninos da minha rua eram meninos de rua. Já eu não. Era filho de uma técnica de enfermagem do estado e filho de um militar. Só que por ser militar, meu pai ele não parava em casa. Então, minha mãe era pai e mãe, né? Meu pai não parava muito. E essa figura masculina eu encontrei na capoeira. E a capoeira contribuiu para a minha disciplina. Tanto que no ano de 97, vai morar perto de casa um senhor chamado Raimundo, Rai, e ele mostra uma nova postura de capoeira. Ele vai até a escola Vila Esperança, onde nós estudávamos, ele apresenta um projeto, ele pede o espaço da escola para trabalhar a capoeira, ele começa a trabalhar essa questão
comunidade escola, foi a primeira vez que eu vi isso. Ele começa a fazer um trabalho organizado. Não que o do rapaz lá não fosse organizado, Sim. mas com mais sabedoria. Ele já era um cara mais informado, era um administrador de empresas. E a gente começa a fazer esse trabalho lá no ano de 97. E é quando tem uma reunião de pais, que a minha mãe viu que eu fugia para ir para capoeira e tal. Quando a minha mãe chega lá, que ela vê essa nova postura junto com as outras mães, com os outros pais, uma postura responsável, uma capoeira diferente. E eu ingresso na capoeira da forma, como é que se diz, organizada. Sim. E a capoeira, ela tem muita relevância na minha vida. É através da capoeira que eu tiro o meu primeiro nível superior. Através de um projeto na época da Fidesa. É através da capoeira que eu conheci o Brasil. Passando palestras, passando aulões, desenvolvendo a capoeira como educação. É através da capoeira que eu consigo enxergar o mundo. É através da capoeira que eu estou indo para o meu segundo título superior, né? Faço educação física, licenciatura. Então muitas dessas coisas eu aprendi dentro da capoeira. Esses valores que eu costumo dizer que só a capoeira dá. Porque a capoeira ela é assim, ela é aberta a todos. Ah, você não joga capoeira, mas você canta. Você não canta, mas você bate palma. Você não bate palma, mas você toca o instrumento. Ah, mas eu não canto, não toco, não falo. Eu aprecio. Se você vê hoje, como eu sempre dou o exemplo de um amigo que eu tenho no estado do Piauí, que é Romário Moraes. Ele, quando ele nasceu, o médico disse que ele ia viver só até os 8 anos de idade. Romário hoje está com 24 anos de idade. Ele tem uma deficiência grave, mas está com 24 anos de idade, ele é cadeirante. E ele foi para a capoeira desde os 5 anos de idade dele. Começou a treinar ali com o mestre Bob, no Piauí. E até hoje o Romário está lá. E toda vez que eu vou para uma graduação dele, o mestre fala, olha aí, ia viver até os 8 anos, né? E a capoeira resgatou ele. Então isso é muito bom. Até o rapaz com quem eu comecei, né? Ele já faleceu, ele era epilético, ele teve uma crise epilética, acabou morrendo no fundo do quintal da casa dele, que ele morava sozinho. Mas ele era um educador, ele era um assistente social sem saber. Ele era notório saber, né? Então a capoeira ela tem disso. A capoeira ela tem disso, de fazer, você escuta muito dos outros amigos profissionais da capoeira, né? Uma vez eu escutava isso, eu não cego tu dá aula de graça por quê? Aí eu falava isso porque eu aprendi de graça. A capoeira ela me resgatou, então eu tenho que dar a volta para ela, resgatando também quem eu puder resgatar. Então a capoeira ela tem toda essa magia, ela encanta. A capoeira, na verdade, eu vejo assim, me corrija se estiver errado, a capoeira ela é uma inclusão, um tipo de inclusão. Ela inclui. Né? A capoeira ela não exclui ninguém. A capoeira ela tem espaço para todos. Todos têm espaço na capoeira. Uma vez a gente tem vários tipos de preconceito, né? A gente tem o preconceito do branco-negro, mas o pior preconceito que eu sempre digo é do negro com o branco. Né? Nós sentimos isso numa conferência que a gente foi de igualdade racial. E quando eu senti esse tipo de preconceito com os nossos contramestres que estavam lá, a minha fala foi essa. Desse lado aqui, da capoeira, nós não excluímos ninguém. A capoeira ela foi feita com ânsia de liberdade. A capoeira ela foi feita contra a escravidão. A capoeira ela foi criada a ferro e fogo, mas principalmente a capoeira ela foi criada para combater o preconceito. Todo tipo de preconceito, político, racial, homofóbico, todo tipo de preconceito. A capoeira ela agrega. A capoeira ela não segrega. Não segrega. A capoeira ela é de agregar. Ela traz para perto. Geralmente você pode ver, os nossos alunos são aqueles alunos que não podem estar, como é colocado por aí, numa atividade de ponta, no esporte de ponta. Não está na natação, ele não está no basquete, ele não está no karatê. Porque são esportes caros, mas ele está na capoeira. Porque na capoeira só basta você estar vestido. Basta você ter uma bermuda, você vai estar lá, você vai estar treinando. Eu dei aula nos colégios do estado durante muito tempo, de capoeira, e eu via o profissional de educação física, às vezes, um pouco perdido. Isso que me chamou a atenção para a licenciatura em educação física, o profissional meio perdido porque não tinha material. E eu, para me dar minha aula, o único material que eu precisava era humano. Era só ter as minhas crianças ali, eu já dava aula, eu já usava o espaço. Então, como eu te falei, a capoeira é de transformação. Não existe de eu chegar no espaço porque eu não vou dar aula porque eu não tenho X material. Não, basta eu estar lá, a aula ela vai acontecer.
Professor, e no momento, onde é que o senhor está desenvolvendo suas atividades? Hoje, eu, professor Nocelo, com o Grupo Muzenza, a gente desenvolve nossas atividades em Ananindeua, aqui no centro de Ananindeua, no Barracão São João. Inclusive, ele está em reforma. Nós desenvolvemos nossas atividades também em Belém, em Outeiro, no bairro Água Boa, na Baixada, como eu te coloquei. A gente está lá com uma molecada, está com uma criançada lá. Nós não medimos esforços para estar lá. E no município de São João da Ponta, numa localidade chamada Guarajuba. Essa comunidade eu quero dar um carinho especial, porque na época que eu disse que eu ia dar aula de capoeira lá, que a pessoa me chamou, ela disse: olha, a nossa comunidade ela é esquecida por Deus. Eu até achava graça. E hoje nós estamos lá. Hoje o Grupo Muzenza, o professor Nocego, a gente desenvolve 2 eventos a nível nacional, que é o São Bento Me Chama, que é feito em Ananindeua, no nosso barracão, onde a gente traz personalidades da capoeira do Brasil e do mundo, né? Não deixa de ser. E em Outeiro a gente faz o Ginga na Ilha. O interessante dos 2 eventos é que são 2 eventos que a gente faz para os nossos alunos conhecerem os capoeiristas de fora. Porque geralmente um evento de capoeira é caro e uma viagem é cara. Então a gente traz esse profissional até aqui junto com alguns parceiros. E esses parceiros muitas vezes não são estado no município, não são empresários, são amigos de outras entidades, como o pessoal do São Bento Pequeno, do meu amigo Correia, o Guariterê, do meu amigo Otávio, o Vejarte, da minha amiga Helena, que são centros sociais também e culturais, que acabam se juntando para nos ajudar a fazer esses eventos, né? E a gente faz as trocas de corda dos alunos, trazendo essas pessoas. Eu me lembro que teve um ano que a gente fez o Ginga na Ilha, onde a gente faz a troca de corda das crianças, que eu estava no grupo X, eu participava, ainda não era do grupo Muzenza, e paguei, porque você paga a franquia. Paguei a franquia e paguei as cordas para a tesouraria do grupo. E na época o mestre veio representando, e quando ele chegou ele viu todas as crianças uniformizadas, uma festa bem bonita, e ele perguntava: por um bom trabalho. Eu não acredito que essas crianças não pagam nada. Eu falava para eles que não. Isso daqui é todo um esforço. Como eu coloquei, né? A gente só está devolvendo para a capoeira. A capoeira tem essa imensidão. Hoje o nosso aluno ele não aprende só a jogar capoeira. Ele aprende a jogar capoeira, ele aprende a história da capoeira, que é a história do Brasil. Ele aprende a história da capoeira do estado do Pará. Ele aprende a ser um bom artesão, a fazer seu próprio instrumento, birimbau, agogô, pandeiro, cachixi. Ele aprende tudo da capoeira. Aprende a cantar, que nós temos aulas de canto. Ele aprende a como afinar seu berimbau. A gente também tem aula, a gente se preocupa com a formação desse profissional, porque, como eu sempre falo, ele vai ser um multiplicador. Né? Por mais que ele não viva da capoeira como eu não vivo da capoeira, eu tenho meu trabalho particular, mas eu sou um multiplicador. Então eu tenho que ser um multiplicador com qualidade. E a gente se preza a fazer isso. E a gente se preza a fazer isso, e graças a Deus até hoje vem dando muito certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por essa contribuição, né, que nós trouxemos aqui. Gostaria de dizer para vocês que, para mim, pelo menos, ela veio trazer um breve esclarecimento do que eu não sabia, mas a nível cultural, né, a capoeira ela vem perpassando por tantas décadas e ela é muito rica a nível cultural para a gente. E pelo que eu entendi, ela é muito esquecida também, né? Por mais, então, assim, fica aqui só mais uma indignação por mais políticas públicas que possam vir a contribuir para esse movimento, né? E é isso. Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar. Mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar. Que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar. Que criou o maculelê e a criança
que tem sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. E que tem sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. Que fez surgir de uma dança a luta que pode matar. Capoeira, arma poderosa, luta de libertação. Brancos e negros na roda se abraçam como irmãos. Perguntei